Bom, meus irmãos, hoje é o último dia que eu falo sobre esse tema, sobre coerências e incoerências por um cristianismo que faça sentido. Eu estou falando isso há um tempo, porque a minha impressão é que parece que o cristianismo de muitos não está fazendo nexo nenhum. O cristianismo que a igreja evangélica muitas vezes diz acreditar, não faz muita diferença. E a minha oração é que isso não aconteça na sua vida. O cristianismo é extremamente poderoso, o cristianismo. Extremamente poderoso. Poderoso para transformar famílias, pessoas, cidades inteiras. Tirar o ser humano do lodo, tirar a sociedade do caos. Domingo passado, no primeiro domingo, eu falei sobre essa incoerência entre o nosso interior e o nosso exterior, em termos do culto que prestamos a Deus, que às vezes é só no exterior e não no interior. Precisamos que Deus, de fato, mude a nossa história, que a gente se arrependa. No segundo domingo eu falei entre a incoerência mais comum entre a prática e o discurso e a prática, que a gente mais encontra é isso. Jesus advertiu os fariseus, os saduceus da sua época, que eles falavam e não faziam. Não quero ver isso na sua vida, meu amigo. Domingo passado eu falei entre o ouvir e o fazer. Você construiu uma casa que tem a rocha em Cristo Jesus. Jesus falou, todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha. Este homem é coerente naquilo que ele ouve e naquilo que ele faz e vive do Senhor Jesus. Hoje eu quero pensar sobre o apóstolo João como um modelo de um cristão coerente. A gente precisa olhar para as Escrituras e perceber que a Bíblia tem sim modelos de homens, de mulheres tementes a Deus, que eles foram coerentes com a sua fé, com a sua vida, foram coerentes com a profissão que eles fizeram. O apóstolo João foi um daqueles cristãos que, de fato, ele foi extremamente maduro. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas e escreveu Apocalipse. Escreveu praticamente 5 livros na Bíblia. Quando a gente lê os seus evangelhos, lê os seus escritos, a gente entende perfeitamente o que é um cristão coerente no seu dia a dia. Ele teve um papel muito importante na condução da igreja. Ele teve que pastorear uma igreja na cidade de Éfeso, também num tempo muito difícil. Uma das marcas de João foi o seu amor a milhares de pessoas. Ele era conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo do amor, é assim que o apóstolo João ele era conhecido. Ele sempre manteve um amor muito profundo e constante por Deus e pela verdade de Deus. Não há como você ser um cristão coerente se você não amar a verdade de Deus. Não dá para você ser um cristão coerente se em você a verdade de Deus não se tornar real na sua própria vida. O apóstolo João, ele quando a gente percebe nos seus escritos, que ele não tinha meio termo com ele. Você te percebe na leitura dele. Para João, é aquilo que eu falei domingo passado. Ou você é cristão ou você não é. Para ele é preto ou branco. E na verdade, essa era a visão de Jesus e essa é a visão bíblica. Ou você é crente ou você não é. Tudo bem que aqui, você pode ser como aquela terceira semente que Jesus lançou, que ela cresce, todo mundo acha, pode ser. Né? Ou como Jesus falou assim, não, deixa para a hora da ceifa, deixa o joio crescer junto com o trigo. E aí, na hora da colheita, vocês vão saber quem é e quem não é. Nós podemos passar aqui 50 anos e um monte de gente vivendo desse jeito. Mas para o apóstolo João era justamente isso. Era preto no branco. Ele não tinha dúvidas com respeito a isso. Ele trata de certezas. Ele diz que não há espaços na nossa vida para ambiguidades. Ele contrasta nos seus escritos, sempre você vai ver luz com escuridão, vida com a morte, o reino de Deus com o reino do diabo. Ele vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Ele vai falar sobre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Ele vai dizer coisas assim, ou você aceita Cristo ou você rejeita Cristo. Não tem meio termo nesse negócio. Não existe meio termo. Ele diz assim, ou você está andando na luz, ou você está vivendo nas trevas. Mas peraí, Renato, cara, eu conheço um monte de amigo meu, os caras, sua vida toda bagunçada, eu não vivo nada disso, meu amigo. Ou você anda na luz, ou você anda na treva, meu amigo. É isso que o apóstolo João sempre dizia nas suas cartas. Ele dizia assim,
Se nascemos de Deus, eu e você não vamos viver na prática do pecado, porque nós morremos para o pecado. É o que o apóstolo João vai dizer nas suas cartas. Ele vai dizer assim, ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Não existe meio termo nesse negócio. Se nós amamos, nós somos nascidos de Deus. Se nós não amamos, nós não somos nascidos de Deus. João trata assim. Porque a vida cristã é isso, queridos. Não existe meio termo. Não existe esse negócio assim, como eu estou tentando desmerecer essa ideia de cristãos que eles são incoerentes. E como eu falei domingo passado, não são nem cristãos. Se ele é incoerente na sua prática, na sua vida, com aquilo que ele professa. Se há muita incoerência nessas questões, na sua verdade que professa. É isso que o apóstolo João vai dizer. Ele vai dizer em uma das suas cartas que todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu Jesus e nem conhece Jesus. O apóstolo João, ele vai dizendo isso para nós. E ele vai dizer que ele pede uma completa separação de tudo. Olha o que ele vai dizer para nós lá. Tudo aquilo que é falso. Segundo João, versículo 9. Leia comigo, por favor. Segundo João, versículo 9 até o 11. Diz aí. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas más obras. Tome cuidado, meu irmão, com um monte de falsas doutrinas que você está vendo pela televisão. Você está acolhendo isso na sua casa, bebendo essas bobagens, repetindo essas coisas. Você está achando que você está recebendo a doutrina? O apóstolo João fala assim, nem receba essas besteiras. Não deixe essas coisas entrar no seu coração, não. Não permita que essas coisas entrem na sua vida. O pastor Jeremias que conta, né, que uma vez foi visitar uma senhora, Valtair, aquela super SAF, né, aquela mulher, assim, foi presidente de SAF, presidente de diretoria, presidente de federação, falei, ensinou top do negócio. Quando ela chegou na casa da mulher, a mulher presbiteriana, sim. Chegou lá, tinha um copo com água em cima da televisão. Aí estava na hora do programa, né? Aí o cara ia pedir um negócio lá, copo com água, né? Aí, meu Deus do céu, não quero atrapalhar a bênção dessa mulher, não é verdade? A senhora quer um copo com água? Quero, toma aqui, tomou um copo com água, pegou de cima da televisão e entregou para ela. Gente de muito tempo de igreja, mas totalmente desconectado com a verdade, com a doutrina bíblica. Tem um monte de gente assim. Um monte de gente. Vivendo incoerente até mesmo com a sua profissão de fé, com aquilo que acredita. Em seu outro livro, o apóstolo João diz lá, 3 João, versículo 11, diz aí, leia comigo. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Com João é assim. É preto no branco. Não existe, como eu falei domingo passado, 50 tons de cinza. Ou você é, ou você não é. Essa era a lógica que movia o coração de João. E é lógico que João sabia que o crente peca, que o crente escorrega, que o crente vacila. Mas a sua preocupação era maior, era com a forma como a pessoa está vivendo. Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Se você está sendo coerente ou não, se você está aplicando na sua vida aquilo que você tem aprendido das Escrituras, se você está colocando isso na sua vida, se você é alguém que se entrega facilmente ao pecado. Para o apóstolo João, a verdade do cristão são as implicações mais importantes para a sua própria vida, aquilo que ele havia aprendido de Jesus como verdadeiro. E João dizia, não negocie a verdade de Jesus. Não negocie a verdade de Jesus. A verdade de Jesus não é para negociar no mercado. A gente percebe, meus amigos, que na vida de João e nos seus escritos, que João, em tudo, ele buscava coerência entre o que ele pregava, o que ele ensinava e aquilo que ele vivia. Porque ele acreditava que o cristianismo é assim, preto no branco. E a gente vai perceber que dentro da sua caminhada, o seu amor, o amor que João tinha, não anulou o seu desejo de viver pela verdade. É interessante isso, porque nós vivemos numa sociedade que coloca que as pessoas só querem o amor, mas elas não querem aquilo que é verdadeiro. Elas fogem da verdade porque elas têm medo
que a verdade faça com que elas possam abrir mão até do pecado que elas estão vivendo. Porque o único jeito de confrontar a mentira, confrontar o erro, confrontar as trevas, tirar as pessoas do lodo, se elas forem confrontadas com a verdade. Não é só o amor. A sociedade hoje é muito assim, né? O negócio é o amor. Eu nem sei que tipo de amor que é esse. O amor que o cara vai se destruindo, um cara vai vivendo de forma incoerente, o cara vai vivendo contrário à sua própria natureza. Sei lá o que é isso. Para mim não é amor. Né? Amor para mim tem outras implicações. Mas é isso que o apóstolo João vai dizer. No seu zelo pelo amor, ele não abre mão da verdade. Mas o apóstolo João, como eu e você, não nascemos formatados, não nascemos certinhos, não nascemos coerentes, mesmo quando nos convertemos. O apóstolo João, ele teve que aprender a ser apóstolo. Ele teve que aprender a ser crente. Ele teve que aprender, sim, no seu dia a dia. E é isso que nós precisamos prestar atenção, meus amigos. Nós precisamos aprender a ser crente. Nós precisamos aprender a andar na verdade. Precisamos aprender a viver nisso. Na juventude de João, quando ele era mais novo, quando Jesus o chama, ele tinha um apelido. Ele era o filho do trovão. É interessante, porque se ele era o apóstolo do amor, como é que ele recebe um título como esse, como filho do trovão? É porque tinha algumas coisas na sua personalidade, no seu caráter, que precisavam ser transformados. E era isso que mostrava em alguns momentos as suas incoerências. Normalmente ele é retratado na Bíblia e também em algumas, de vez em quando você vê alguns quadros que está lá Jesus e os seus discípulos. Normalmente sempre mostra João meio meigo, meio assim, meio até afeminado, com a fisionomia meio pálida, assim reclinado sobre o ombro de Jesus, um homem meio manso, meio frágil, tudo errado. João não era assim. Não era assim. Se tinha um cara que não era assim na Bíblia, era João. João era um homem rude, era um homem assim vigoroso, ele era um homem ambicioso, ele era um homem intolerante e ele era um homem explosivo. Era o apóstolo João, conhecido depois como o apóstolo do amor. Em alguns momentos, João era até agressivo, do jeito que ele tratava as questões. Ele estava, queridos, vivendo tanto tempo ao lado de Jesus. E ele fazia parte da igreja de Jesus. E ele fazia parte até da tropa de elite de Jesus, da turminha mais próxima de Jesus. É alguém que andou ao lado de Jesus. Mas ele precisava aprender a ser crente. Precisava aprender a ser apóstolo, precisava aprender a viver como um cristão coerente, mesmo do lado de Jesus. A verdade para o João, queridos, parecia que, na verdade, parecia que faltava na vida de João um certo equilíbrio. Um certo equilíbrio entre a verdade que ele estava buscando e entre o amor. É um equilíbrio que todos nós precisamos ter na nossa vida. Um equilíbrio entre a verdade e o amor. É fundamental, queridos, que para o cristão, que ele seja um cara zeloso pela verdade, zeloso pelas escrituras, zeloso pela verdade de Deus, mas ele tem que contrabalancear isso com o amor às pessoas. Ele não pode dar lugar somente à verdade, senão ele acaba condenando as pessoas, massacrando as pessoas, faltando paixão às pessoas. Não há nada, queridos, de errado com o zelo com respeito à verdade. O desejo, como nós vamos ver aqui em João, que ele queria ser bem sucedido na vida, que ele queria que as coisas andassem bem, que ele tivesse confiança. Mas, por falta de equilíbrio, a gente percebe na vida de João as suas incoerências. Verdade, queridos, é bom lembrar, se ela não for equilibrada com amor, ela vai ser alvo de muita instabilidade na nossa vida. Ela vai ser alvo de intemperanças. As pessoas vão perder a paciência por qualquer coisa. As pessoas vão querer acertar tudo. As pessoas vão pisar umas nas outras. Porque falta o outro lado. Falta o amor. E é isso que a gente vai ver, um pouquinho em João. Era esse jovem, ele se comportava em alguns momentos de várias formas. Ele tinha picos no seu comportamento, picos no seu temperamento, picos nas suas atitudes. Por um lado ele era um extremista, por um lado ele era alguém intemperante, alguém ríspido. Mas Jesus estava trabalhando nele. Jesus estava moldando o seu caráter. Talvez ele seria o pior candidato para ser o apóstolo do amor.
assim, olhando para ele assim, falei assim, isso aí está fora. Isso aí não entra na minha lista. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que só tem um jeito para a gente deixar de ser gente intolerante em alguns aspectos da nossa própria vida. Só tem um jeito a gente andar com Jesus. Se você não andar com Jesus, você vai continuar com o seu temperamento descontrolado, você vai continuar com uma pessoa desequilibrada, você vai continuar com uma pessoa, ou você vai pesar demais no amor, você vai pesar demais na verdade, você vai continuar assim. O apóstolo João vai me ensinar que a única forma que tem de Jesus transformar a gente é a gente andar com ele. E foi isso que acontece com o apóstolo João. João, após andar com Jesus 3 anos, ele começou a ser transformado. Nós vamos ver aqui que ele era um cristão altamente egocêntrico. É estranho, né, dizer um cristão egocêntrico, mas era assim, João. E Jesus foi transformando ele num homem maduro, num homem equilibrado nas suas emoções. 3 anos com Jesus, mudou esse filho do trovão no apóstolo do amor. 3 anos andando com Jesus. Nos pontos onde João exibia as maiores incoerências, Jesus foi ensinando para João a ele ser uma pessoa equilibrada, a ser um cristão coerente na sua própria vida. João foi transformado, queridos, da cabeça aos pés, pelo nosso Senhor Jesus, porque ele andava com Jesus. E aí eu já te dou uma dica. Só tem um jeito de nós sermos cristãos coerentes. E nós exibirmos na nossa vida, na nossa prática, no nosso pensamento, nas nossas ações, na nossa fala, no nosso comportamento, nas nossas reações, um caráter que se pareça com Jesus, é se nós andarmos com Jesus. E se Jesus andar com a gente? Jesus precisa andar com a gente. E você precisa andar com Jesus. Você vai perceber que as maiores besteiras que você fez na vida é porque Jesus não estava do seu lado. As maiores bobagens que você fez na vida, que às vezes você está pagando um preço caro pelas suas irresponsabilidades, porque Jesus não estava do seu lado. Porque você esqueceu o que ele te ensinou. Você não ouviu e não colocou em prática. Você até falou, mas não viveu o que você estava falando. Uma tremenda incoerência. Você e eu, nós não vamos conseguir mudar a nós mesmos se nós não andarmos com Jesus. Você não vai conseguir largar os seus vícios se você não aprender a andar com Jesus. Você não vai conseguir ser um luzeiro em meio às trevas. Você não vai conseguir ser uma pessoa moral, uma pessoa ética, se você não andar com Jesus. Você não vai parar de viver de forma mesquinha, de forma insegura, de forma incoerente, se você não andar com Jesus. E se Jesus não andar com você? João foi transformado porque João andava com Jesus. E Jesus andava com João. É por isso que nós vamos ver aqui que Jesus foi transformando João em alguns aspectos da sua vida. Foi tornando João um homem coerente, um crente maduro, um senhor já na sua tenra idade, que passa por tantas lutas, que às vezes, queridos, nós reclamamos das nossas vidas, dos nossos problemas. Mas como eu falei aqui uma vez, eu vou confessar um negócio para vocês. Às vezes nós sofremos muito pouco por causa da nossa fé. Nós sofremos mais por causa da nossa desobediência mesmo. Muito pouco pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas eu vou falar aqui de um homem que ele passou situações na vida por causa da sua fé em Jesus. João, ele foi um modelo de um cristão coerente. O que João precisava aprender? A primeira delas, ele precisava aprender o equilíbrio entre a verdade e o amor. Vamos ler comigo João, capítulo 1, versículo 35 a 37. Eu vou ler o ímpar, você lê o par, por favor. No dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Desde muito cedo, o apóstolo João, ele não era apóstolo, ele era discípulo de João Batista. Mas ele está seguindo João Batista, mas tem um determinado momento que João Batista olha para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então abandona João Batista e passa a ser discípulo de Jesus. Ele faz isso não é porque ele percebe que, quando João aponta para Jesus, ele percebe que em Jesus a verdade que ele está tanto procurando vai estar naquele homem. E ele abandona João Batista e passa a seguir o Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque João, com todas as suas falhas,
era um homem que amava a verdade. Era um homem que amava a verdade. Ele queria viver de forma... Ele queria buscar onde é que está a verdade, como é que é a verdade. Olha só o que ele diz lá em João 3, 3 João, versículo 4. Como é que ele mostra que ele amava a verdade e buscava a verdade. Ele diz assim, ó: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É a pressão mais insultadora que usava para alguém que afirmava ser um crente, enquanto na realidade ele andava em trevas. João dizia para esse cara, e falava isso aqui, ó, 1 João 2, versículo 4. Você é mentiroso. E você não está, porque você não está andando na verdade. Era como João falava. Ele percebia a ação das pessoas e falava assim, não, você está mentindo, porque você não anda na verdade. A verdade para João era algo fundamental na sua vida. E ninguém exaltava tanto a verdade quanto João. Mas quanto mais zelo João tinha pela verdade, mais desprovido de amor ele ficava. Querido, se você encontrar alguém que é um cara que busca a verdade de todas as formas, mas ele não tem paixão, ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele vai passar em cima de você. Ele vai falar as verdades mais duras para você. E vai virar as costas e vai embora. Ele não se importa. A defesa dele é com a verdade. É como se um cara está perante um tribunal de um juiz. Ele não está ali para ficar fazendo cosquinha para você, está derramando lágrimas. Você cometeu um crime, ele bate um martelo e fala assim, pode mandar prender. É assim que funciona. João era esse tipo de cara. Mas ele era preciso que ele aprendesse a ter equilíbrio, aprendesse a amar as pessoas, para que ele pudesse pensar diferente, para que ele pudesse ser um cristão coerente. Certa vez na vida de João, ele estava acompanhando o seu irmão Tiago. E ele passa numa cidade chamada de Samaria. E quando ele passa na cidade, ele percebe que as pessoas não dão bola para o que Jesus está dizendo, os samaritanos. E aí o desejo de João é que se faça churrasquinho de samaritano. Veja bem, gente, o apóstolo amor está pedindo que Deus mande um raio do céu e queime aqueles caras. Olha comigo, Lucas capítulo 9, 53 e 54. Olha aí, ó. Vamos ter comigo? Ó. Mas não receberam, ou seja, não receberam Jesus, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Estão percebendo um homem que falta amor? Ele olha para os incrédulos, ele olha para as pessoas que não acreditam como ele acredita, ele olha para as pessoas que não se vestem como ele veste, ele olha para as pessoas que não torcem pelo time que ele torce, ele olha para as pessoas que erram na sua caminhada e fala assim, de jeito nenhum, tem que queimar esses caras. Era um homem apaixonado pela verdade, mas desequilibrado, porque ainda faltava amor. A gente percebe aqui que em um outro momento, João agora se mostra altamente agressivo. A sua visão era assim. Era uma visão que, por outro lado, era um homem altamente competitivo. E ele até mesmo, a Bíblia vai dizer aqui para nós, que ele encontra um jovem que estava expelindo demônios. Ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, ele não é um dos nossos. Olha o que diz aí no versículo, capítulo 9, versículo 38 de Marcos. Olha aí, ó. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Era um homem altamente intolerante. Só porque não estava no grupo deles, não podia fazer alguma coisa e seguir Jesus? A gente percebe o caráter de João aqui, que precisava ser transformado. É bom dizer, queridos, que esse episódio ele acontece logo após que Jesus ele repreendeu os discípulos, porque os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. Jesus dá uma dura neles. Jesus os repreende. Jesus então se volta para eles, porque por um lado eles percebem que tinha um grupo que não estava seguindo os discípulos de Jesus. E João agora vai querer dar uma de santarrão, uma de certinho, e sem nenhum remorso fala assim, Jesus, esse cara não segue a gente. Jesus então tem que repreender João. Mas a gente vai perceber, queridos, que alguma coisa começa a mudar dentro do coração de João. Ele começa a perceber que a fala de Jesus, o jeito de Jesus tratar, a maneira como Jesus lidava com as pessoas,
e é por isso que você tem que andar com Jesus. Era totalmente diferente. E alguma coisa começa a mexer no coração de João. O fato dele ter feito uma confissão indica, por um lado, que alguma coisa foi mexendo dentro dele, buscando algum tipo de transformação. A sua consciência estava começando a ficar incomodada, porque é muito difícil alguém que anda realmente com Jesus não ter a sua consciência incomodada. Uma vez eu vi aquele filósofo Pondé, né? Ele é ateu, pelo menos se declara ateu, né? Tem uma certa simpatia com os cristãos, um cara muito sábio, escreve muito na Folha de São Paulo. Uma vez perguntaram para o Pondé assim, se Jesus estivesse hoje aqui, como é que seria? Aí Pondé rapidamente respondeu, ele estaria incomodando você e a mim. Não tem jeito, queridos. Quando a gente ouve e anda com Jesus, se ele estiver incomodando a gente. Eu preguei aqui uma vez uma série que dizia assim, encontros com Jesus. Ninguém que encontrava Jesus saía do mesmo jeito. Ou você tinha vontade de matar aquele homem, ou você se arrependia e ia caminhando com ele. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. As pessoas se aproximavam de Jesus, os fariseus se aproximavam de Jesus. Jesus contava uma parábola, e aquilo entrava na mente dos caras assim como uma cola, assim, ó, pá, colava na mente deles, e eles ficavam com muita raiva, porque aquilo não saía da cabeça deles. Eles ficavam revoltados com Jesus. Porque, queridos, é assim. Andar com Jesus, quando a gente começa a ouvir Jesus, é o que estava acontecendo com João, ele começa a transformar a gente. Ele começa a falar ao nosso coração, ele começa a moldar a gente. E a consciência de João estava começando a ser incomodada. Andar com Jesus estava começando a estremecer as suas bases, mexer no seu comportamento. Jesus estava ensinando a João a amar. E ele que era tão zeloso com a verdade, mas João estava começando a compreender que um cristão de verdade, um cristão coerente, é alguém altamente equilibrado entre o amor e a verdade. João era alguém agora apaixonado pela verdade, alguém extremamente zeloso pelo reino de Deus, mas ele precisava, queridos, de equilibrar a sua própria vida, a sua própria caminhada, porque verdade sem o amor, como eu falei, é pura brutalidade. Verdade sem amor é pura brutalidade. É falta de equilíbrio, é falta de respeito. Você pode ser zeloso com a doutrina bíblica, você pode ser zeloso com os termos bíblicos, mas se não tiver amor, você vai ser reconhecido como arrogante. Como arrogante. A falta de amor, queridos, na verdade, até mesmo incapacita as pessoas de acreditarem na sua mensagem. Você pode falar as verdades mais profundas, mas se não tiver amor, as pessoas não vão te ouvir. Não vão te ouvir. É interessante porque quando pais têm adolescentes e eles vão ter que disciplinar os seus adolescentes ou chamar a correção dos seus filhos adolescentes, às vezes os pais vão com a verdade, mas às vezes o que está faltando é no trato de lidar com aquelas questões complicadas. Não é que os pais deixaram de amar, mas às vezes é no trato daquela questão. Agora, queridos, um amor sem verdade é pura hipocrisia. É o que a gente vê nos nossos dias. É sentimentalismo, é engano. É muito comum a gente encontrar isso nessas pessoas. Elas se dizem que elas são altamente tolerantes, mas elas não se preocupam com aquilo que é verdadeiro. Elas não se preocupam com a verdade, elas não se importam com o que Deus está querendo dizer. João precisava equilibrar as duas coisas para ele ser o apóstolo do amor, para ser um cristão coerente, para ser um homem maduro. A gente vai perceber essa mudança aqui no fato de que João, quando ele escreve uma das suas cartas, ao longo dos seus escritos, ele mostra uma profunda coerência nessas coisas. Leia comigo, 2 João, versículo 1 e versículo 4. Olha o que diz aí. O presbítero, a senhora e os seus filhos, a quem eu amo, na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Versículo 4. Fiquei, sobremodo, alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Os seus escritos demonstram um João agora transformado. Um homem equilibrado, um homem apaixonado pela verdade, mas um homem agora que ele se aproxima das pessoas e diz assim, a chama de filhos, a chama de a quem os meus filhos, em outros termos ele vai dizer meus filhinhos. Ele está tratando de forma amorosa. Jesus tratou o coração de João, para que João pudesse agora ser um cristão coerente entre a verdade
e o amor. Segunda coisa que a gente vai aprender com João, que ele precisava aprender, um equilíbrio entre a sua ambição, as suas ambições e uma vida humilde. Isso é interessante, queridos. Interessante, porque todos nós temos ambições. Todos nós temos ambições. Todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós idealizamos as coisas, idealizamos alguém, todos nós queremos ser alguma coisa, todos nós buscamos alguma coisa. Não há problema com respeito a essas coisas. O problema é quando não há humildade para alcançar essas coisas. O problema é que, se não houver humildade, nós nos tornamos em pessoas egoístas, centralizamos em nós mesmos. E João demonstrava essa incoerência na sua vida. Ele precisava abandonar algumas coisas e ser alguém mais humilde, uma pessoa mais serva. Ele precisava ser menos egocêntrico, ou melhor, não ser mais egocêntrico. É interessante, né, querido? Como é que um cara que andou tanto tempo com Jesus, ao mesmo tempo ele era egocêntrico? Como é que pode? Sabe que na igreja tem muita gente que se converte e demora às vezes a entender essas coisas. Demora. Dá um desgaste tremendo, mas demora, vai a passo de tartaruga. Porque não entendeu o fato de que é a velha vida dele. Ele precisava abandonar. E João está aqui. Alguém que vai demonstrando na sua vida o seu egoísmo, os seus interesses, tudo centrado nele mesmo. Certa vez a Bíblia vai dizer para nós que ele e Tiago, eles abordam Jesus. E eles fazem um pedido muito interessante. Olha o que diz aí João, Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 37. Eu vou ler o ímpar, você lê o par, por favor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Responderam-lhe: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não é nesse texto aqui de Marcos, mas num texto paralelo a esse. Sabe o que eles fazem? Eles puxam a blusinha da mamãe. Mamãe, pede Jesus lá para um sentar à direita, outro à esquerda. Eles pedem a mamãezinha deles para pedir Jesus. Os marmanjão daquele. Pede mamãe, para mamãe lá pedir Jesus, para um sentar à direita, outro à esquerda, porque eu quero ser ministro da fazenda e você quer ministro da agricultura. É isso que eles estão pedindo aqui. Alguém centralizado nele mesmo, pensando nas suas próprias ambições. Jesus, querido, depois você pode chegar em casa e observar, o texto anterior a esse aí que está aí para cima, Jesus já havia advertido isso para eles. Jesus já havia mostrado para eles o que é viver uma vida humilde. Jesus já havia mostrado para eles que o que Jesus queria é que eles fossem servos. Era isso que Jesus havia mostrado para eles. Jesus chama uma criança, coloca no meio e fala assim: o meu reino de Deus é isso aqui, ó. Vocês não estão entendendo, não? Vocês estão disputando entre vocês quem é ser o maior, mas o maior no meu reino é isso aqui, ó. Você tem que aprender com essas crianças. Jesus traz para eles uma profunda lição de humildade. Olha o que diz em Marcos 10, versículo 15, o versículo anterior a esse. Leia comigo, ó. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrar nele. Jesus havia ensinado para eles. E mesmo assim eles estão querendo uma posição, eles estão querendo status, estão querendo lugar, estão querendo glória para si mesmo. Eles estão totalmente desprovidos de humildade. Eles estão totalmente desprovidos daquilo que Jesus havia ensinado para eles. O fato, queridos, de se sentar do lado de Jesus, uma à direita, a outra à esquerda, se a gente pensar bem mesmo, a gente quer isso também. Eu estou doido para sentar do lado de Jesus, ó. Não é verdade? Que problema que há eu querer desfrutar da glória dele? Que problema que há nesse tipo de pedido? O erro aqui, queridos, porque eles queriam assumir essas posições, assumir esses lugares, mas para chegar lá, eles precisavam ser dignos de chegar lá. E Jesus precisava tratar o coração deles. Eles queriam chegar lá de qualquer maneira. Eles queriam chegar lá pelas suas ambições, sem nenhum tipo de humildade, sem nenhum tipo de trato no coração deles. Jesus havia deixado claro várias vezes que as posições mais elevadas no reino de Deus está reservado
para pessoas humildes. Está reservado para pessoas humildes nessa terra. Olha o que diz o versículo 42 a 45. Você me ajude a ler, por favor? 42 eu vou ler. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade? Versículo 43, por favor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aqueles que desejam ser grandes, precisam primeiro serem humildes. Aqueles que querem ser cristãos coerentes, precisam, antes de tudo, serem cristãos humildes. A humildade deve ser a marca do cristão. O serviço é a marca do cristão. Essa é a proposta de Jesus. Queridos, eu vou dizer um negócio para vocês. Às vezes eu fico olhando a sociedade, e a sociedade cobra isso aqui de nós. Porque tem muito crente que não quer dar o outro lado para bater. Que não quer andar uma milha a mais. Não quer. E Jesus pediu justamente o contrário. Justamente o contrário. Jesus falou assim: a marca daqueles que me servem é a humildade. É o serviço. É por isso, meus irmãos, que às vezes nós vemos o cristianismo, que muitas vezes, muitas pessoas olham, não faz sentido nenhum. Nem para eles e nem para nós. Porque o que deveria ser expresso em nós, e Jesus está pedindo para João, era essa marca aqui. Não a marca de busca de poder, de busca de posição, mas é uma marca de humildade e de serviço. A igreja deveria servir as pessoas, servir o mundo, servir os seus irmãos, servir uns aos outros, viver de forma humilde. Essa é a marca do crente. Nós não estamos aqui para buscar posições. É por isso, queridos, vou insistir novamente, hein? Tem um monte de gente sofrendo. Tem um monte de gente sofrendo. Porque está em busca de outras coisas. Ao invés de buscar de fato servir, fica buscando, na verdade, disputando entre as pessoas, tentando ser alguém no mundo, tentando buscar a sua identidade. Jesus falou: opa, os meus servos não são assim, os meus discípulos não são assim. A marca dos meus discípulos é a humildade. É o que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo aqui para eles, queridos, que o próprio Senhor Jesus foi um modelo de humildade para eles. O seu reino foi propagado pelo serviço humilde. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, dizendo assim: ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A maior humilhação Jesus passou, só de se tornar homem. Agora, não vai tratar com a gente, não. Não, nós somos diferentes. Não, a sua proposta é diferente. Jesus, eu estou em outra aqui. Queridos, é a marca do crente. A marca do crente não é alguém que fica procurando posição política, status, poder, domínio. É para isso que Jesus quer mostrar aqui. Por isso que ele chama uma criança e coloca no meio, e fala com elas, que é assim que é o reino de Deus. Ah, queridos, uma coisa que eu mais gostaria é que as pessoas olhassem para nós e vissem essa marca em nós. As pessoas olhassem para nós e vissem justamente isso aqui. Às vezes eu fico pensando assim, os caras falam assim: não, com fulano eu não trabalho. Eu não quero morar, eu não quero que tenha vizinho crente. E vai abrir uma igreja na porta da minha casa. Deus me livre. Se os crentes vão juntar tudo aqui. Não era para a gente estar assim, não. Não era mesmo. Tudo bem que tem uma crítica pesada sobre os cristãos. Mas não era. Não era, não. Não era. Para mim são essas incoerências. A gente percebe que mesmo depois de 3 anos, tão pouco dessa verdade havia penetrado na mente de João. Na última noite de Jesus, no tempo mais difícil de Jesus, na sua última noite, ele entra numa casa, havia uma bacia no meio, os discípulos chegam, cada um busca o seu cantinho, ninguém se levanta para lavar os pés de ninguém, e nem muito menos os pés de Jesus. Jesus tem que colocar o avental e lavar os pés uns dos outros. João andando com Jesus praticamente 3 anos. Não aprendeu isso? Percebe, queridos, que existe alguma coisa muito grande dentro do nosso coração. Muito grande, que nós precisamos de Jesus, andar do lado de Jesus, termos Jesus todos os dias. Jesus, queridos, João andando com Jesus. Depois de um certo tempo, aí ele aprendeu
aprendeu isso. Aprendeu a ser um cristão coerente. Aprendeu a equilibrar a humildade com as suas ambições. Quando ele escreve no seu evangelho, em momento algum João cita o seu nome. O título que ele dá para ele mesmo é assim: aquele a quem Jesus amava. Ele não cita o seu nome. Olha o que diz lá João, capítulo 13, versículo 23, por favor. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. Ele estava dando glória a Jesus por ter amado um homem como ele. É só no Evangelho de João, queridos, e não nos outros, que é registrado o ato de que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu acredito que isso ficou na mente de João. Essa cena de Jesus pegar um avental, se curvar diante dos pés, aqueles pés que eu fico imaginando como é que deveria ser aquilo. Jesus lavando aquelas imundícias, um por um. E nenhum deles fazendo isso. Eu creio que isso ficou impresso na mente de João, que foi necessário para trabalhar no seu coração. Quando ele vai se referir aos seus irmãos, na sua carta, ele chama os seus irmãos de filhinhos, ele chama os seus irmãos de amados, ele não exclui os seus irmãos, ele diz que é irmão junto com eles. É tão interessante, né? Porque tanto Pedro, quanto João, quanto Paulo, nunca eles bateram no peito e dizer que estava acima de ninguém. É tão engraçado, né, o modelo que a gente vê de vez em quando na televisão. Os caras se arrogando apóstolo, os caras se arrogando não sei o quê, os caras batendo no peito, não toca em mim, tocando em mim você vai cair. Cara, isso tem nada a ver com o evangelho. Se o próprio apóstolo João dizia que eram irmãos entre os demais, que loucura que é essa que nós estamos vivendo? Os caras estão atrás é de poder mesmo, os caras estão atrás é de dinheiro e a gente não percebe isso. Os caras são intocáveis, não tem nem acesso a esses caras. Uma vez um cara procurou aqui na igreja, tem muito tempo atrás, um senhorzinho muito simples mesmo. Ele falou, não, porque eu estou lá, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ele, ele estava com as ideias meio tortas lá, não sei o quê. E ele falou assim, não, Renato, porque é o meu sonho. Eu vou sair daqui, vou lá conversar com o Edir Macedo. Eu falei assim, rapaz, marca uma audiência para você e para mim, que eu quero conversar com esse homem também. Você não vai conseguir nunca. Nunca você vai conseguir. Porque a ideia é essa mesmo, querido. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O próprio apóstolo João, que ele diz aí, 1 João 3, versículo 2, leia comigo, por favor. Olha aí. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. Somos filhos de Deus, queridos. É assim que ele se vê. A gente percebe aqui em João um carinho profundo, uma compaixão nas suas expressões. Um homem agora que foi transformado, um homem que teve as suas ambições colocadas no lugar pela humildade. Um verdadeiro cristão coerente. Quando ele escreve em Apocalipse, ele descreve a si mesmo dessa forma aqui, ó. Eu, João, irmão vosso Jeová, e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e em Jesus. Ele é o último dos apóstolos vivos. O apóstolo João morreu bem, na idade bem avançada. Ele é o patriarca da igreja, que fica no final. E eu creio que nós vamos ver ele usando, ele não está usando o domínio sobre os seus irmãos. Ele não está botando imposição sobre ninguém. Ele não está levantando o dedo. Ele não está falando grosso. Esse homem foi transformado pelo seu contato com o Senhor Jesus. Em algum momento, na sua caminhada com Jesus, a ambição de João encontrou equilíbrio na sua humildade. Foi quando ele estava andando com Jesus. Ele aprendeu a ser um cristão coerente, experimentar um cristianismo que faça sentido. Terceira e última coisa, queridos, que a gente percebe que João precisava aprender. Ele precisava aprender a equilibrar entre o sofrimento e a glória. Quando mais jovem, o apóstolo João, ele tinha uma sede de glória, uma aversão ao sofrimento. Leia comigo Marcos 10, 35 a 37. Vou ler os ímpares. Olha só. Então, novamente, hein? Se aproximaram dele Tiago, João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda.
Ele era um homem que tinha aversão ao sofrimento. E é muito simples a gente ver isso. Porque quando Jesus está no seu momento mais difícil, todo mundo, debanda. E Jesus fica sozinho. Jesus é preso e todo mundo cai fora. Não havia nada de errado em João, por exemplo, em desejar participar da glória do reino de Deus. Meu amigo, eu desejo participar da glória. Eu quero na minha vida aqui ter um lampejo da glória. Pá! Um lampejo da glória. Para me cair de joelhos. É isso que eu desejo. Não há problema nenhum no desejo de João aqui. Mas o problema de João é que não queria passar pelo sofrimento. Não sei se você sabe, queridos, mas o sofrimento é graça também. Uma graça que quase ninguém quer, né? O apóstolo Paulo trata como graça. Na caminhada cristã. E como eu disse, tem muita gente que está sofrendo, não é por causa da sua vida cristã. É por causa das suas decisões erradas mesmo. Eu queria que nós sofrêssemos pela nossa fé, pela nossa caminhada com Jesus, sofrêssemos pelo nome dele. Participar da glória de Deus não há problema algum. Há um desejo em nós, isso é importante termos em nós isso, mas a grande questão é, será que você está disposto a sofrer? João precisava aprender isso. Todos os discípulos, todos, eles queriam os principais lugares na glória. Jesus, porém, disse a eles que esses lugares de glória têm um preço. Eles são reservados para os humildes. E eles são reservados para aquelas pessoas a qual o Pai escolheu. Tudo preparado para o lugar de honra, mas eles precisavam suportar humilhação e sofrimento. É por isso, queridos, que João, quando vai responder a Tiago, no texto que nós lemos, Jesus diz assim para eles, para que antes eles recebam o trono. Olha lá, Marcos 10, 38, 39. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? A igreja, por favor. Eu acho que João não fazia a menor ideia do que ele estava pedindo. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava pedindo para tomar esse cálice do Senhor Jesus. Ele estava se gabando de que ele seguiria Jesus até a morte. Mas no momento em que Jesus foi confrontado, na melhor oportunidade de demonstrar isso, ele, perna para quem te quer e cai fora. Mas o nosso Senhor Jesus, queridos, por incrível que pareça, não considerou esse erro de João como algo final. João passou por um profundo arrependimento, passou por uma conversão, ele aprendeu até mesmo a sofrer por amor a Jesus. João, queridos, de todos os discípulos, foi o único que não foi martirizado. Morreu, assim, na sua já velhice. Mas eu acredito que João sofreu mais do que os outros. Imagine ele, Valtair, ficando sabendo que o apóstolo Paulo tinha perdido a sua cabeça por causa de Jesus. Imagine o apóstolo João sabendo que Mateus sofreu, um senhor já de idade, sofreu uma coronhada na cabeça por causa de Jesus. Ele sabendo que outros discípulos foram decapitados e foram mortos. Imagine João sabendo que a igreja sendo perseguida, os cristãos estavam virando lenha na fogueira para acender as ruas. João sofreu mais do que os outros por ver os seus irmãos morrendo desse jeito, sendo martirizados por causa do nome de Jesus, sendo angustiados. Ele experimentou tudo isso. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi preso, é provável sim que João tenha começado a compreender quão amargo era o cálice no qual ele queria beber. Não vou ler esse texto, mas João diz que no Evangelho de João, João é o único que acompanha Pedro até a casa de Caifás, para Jesus pisar em Jesus e detonar em Jesus, e Jesus sendo espancado e sendo amarrado. João foi o único, pelo que sabemos, que ele foi a testemunha ocular da crucificação de Jesus. Tudo indica que João estava pertinho da cruz. É o único que aparece ali, naquele momento. É provável que João tenha visto soldados romanos pegando aqueles pregos
esticando os braços de Jesus, amarrando os braços de Jesus e pregando as mãos e os pés de Jesus. Talvez João foi o único que viu tudo isso. Eu creio que ao ver tudo isso, ele tenha se lembrado de que ele havia concordado em participar da mesma coisa, participar daquele batismo. João, queridos, ele entendeu quão terrível era o cálice que havia oferecido, que não seria algo tão fácil assim. Ele ficou sabendo que um dos seus colegas, como eu disse no começo, ele foi martirizado. A Bíblia nos fala que João ele foi deixado já idoso, numa prisão em Pátimos, vivendo numa caverna. Alguns que visitaram, já li alguns relatos de algumas pessoas que foram visitar onde João estava, era um lugar deplorável, um lugarzinho apertado, sem ventilação, sem nada, um lugar frio. João estava ali, mas foi ali que João recebeu as visões do Apocalipse. Foi ali, naquele lugar inabitável, para um homem tão idoso como ele. Ele foi isolado dos seus irmãos, a quem ele amava. Ele foi tratado como opróbio. Ele foi obrigado a dormir numa laje, tendo uma pedra por travesseiro, enquanto os anos se passavam. Mas a João aprendeu a suportar tudo isso, queridos. Aprendeu a suportar tudo isso de bom grado, suportar o sofrimento de bom grado. Você não vai encontrar em nenhuma das epístolas de João, nenhuma das suas cartas, João reclamando por causa dos seus sofrimentos. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar em momento nenhum João levantando a sua voz e dizendo assim: Deus, tira esse negócio. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, quando ele se refere a si mesmo. Leia comigo, por favor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui ele fala nesse texto de tribulação, ele fala de perseverança, e foram essas coisas que permitiu que ele suportasse de bom grado o sofrimento. Ele ansiava, queridos, calmamente, pelo dia daquela glória que Jesus havia prometido para ele. E esse é o equilíbrio correto. Ele havia aprendido a olhar além dos seus sofrimentos, aguardando a glória celestial. João, queridos, ele compreendeu essa mensagem. Ele aprendeu essa lição. Ele se tornou um modelo de crente coerente. Uma testemunha viva e fiel de Jesus, com um caráter semelhante ao de Jesus. Ele se torna um crente maduro porque ele aprendeu a passar por tribulações. Ele aprendeu a perceber a mão de Deus em tudo o que ele fazia. Ele aprendeu a perceber e passar pelos sofrimentos, aguardando o momento da sua partida e estar com Cristo. Queridos, eu creio que um cristão deve ser assim também. Ele deve aprender a passar pelos seus sofrimentos aqui, aguardando a glória. Cristão que começa a reclamar demais da vida, começa a reclamar de tudo, começa a reclamar que não está bom, que o salário não está bom, a casa não está boa, que está tudo ruim. Tem que rever, queridos. Está sendo um cristão incoerente. Tem que rever sua caminhada. Quero concluir, queridos, dizendo que João ele compreendeu essa mensagem, ele aprendeu a lição, tornou-se um modelo para nós. Aprendeu a passar pelas tribulações. Ele não se deixava levar pelas mentiras do momento, da sua época. Lutou pela verdade. Alguém que aprendeu a passar pelos sofrimentos. O apóstolo João me faz lembrar que, às vezes, tantos seminaristas, e eu já fui um deles, quando a gente sai do seminário, nós pensamos assim: eu vou consertar a igreja. Deixa comigo. Eu vou consertar a igreja. Eu vou pregar uns sermões lá e os caras vão ver. Eu vou começar a chegar pesado com a verdade. Mas chega alguém altamente impaciente, querendo consertar o mundo numa tacada só. É preciso que a gente aprenda a ser paciente, ser tolerante, ser misericordioso, ser bondoso, ser compassivo. A igreja é isso, queridos. Precisamos aprender isso uns com os outros, como crentes, sermos crentes equilibrados, crentes pacientes, paciente com os erros dos meus irmãos,
paciente com os seus momentos difíceis, com as suas intolerâncias. É isso que Jesus quer ver em nós. Pode parecer surpreendente, querido, que Jesus tenha amado um homem como João, que ele queria incinerar samaritano. Jesus amou um homem que era obcecado por status e por reconhecimento. Jesus amou um homem. Jesus não abandonou esse homem em hipótese alguma. Ele amou esse homem até o final. Contudo, queridos, ao amar João, ao se dedicar a João, ao olhar para João, Jesus transformou João num homem diferente, um cristão de verdade, um homem coerente entre seu discurso e a sua prática, entre o seu exterior e o seu interior, um homem que serviu de modelo ao mesmo tipo de amor que Jesus havia demonstrado por ele. João aprendeu, sabe como isso, queridos? Andando com Jesus. E Jesus andando com João. Se você fizer uma contagem, se você um dia tiver a oportunidade, hoje está mais fácil, né? Você só vai pegar esse celularzinho lá e escrever uma palavrinha que você acha. Se você escrever a palavra verdade, você vai encontrar nos escritos de João 43 vezes. Agora, se você escrever a palavra amor, você vai encontrar mais de 80 vezes a palavra amor nos escritos de João. Sabe o que é isso, queridos? João aprendeu a amar as pessoas como Jesus amou. O amor se tornou para João a âncora, o centro da sua verdade, o qual ele se preocupava tão intensamente. É João que nos ensina que Deus é um Deus de amor. É João que nos ensina que Deus nos amou enviando o seu próprio Filho. É João que nos ensina que Deus amou o mundo. É João que nos ensina que Deus é amado por Cristo. É João que nos ensina que Cristo amou os seus discípulos. É João que nos diz que os discípulos amaram a Jesus. É João que nos diz que nós devemos amar Jesus. É João que nos diz que nós devemos amar uns aos outros em cumprimento a toda a lei. João, queridos, é conhecido pelo apóstolo do amor, não é em vão, porque o amor era essencial aos seus ensinamentos. E esse amor não era sentimentalismo, esse amor não era algo vazio. Ah, eu amo você, você falou uma coisa contra mim, eu não gostei. Ah, eu amo você, mas agora não quero mais conversar com você. Não é isso. João, queridos, ele continuou sendo um homem vigoroso, defensor da verdade. Ele não perdeu nenhum pouco a sua intolerância para com mentira, para com as coisas erradas. Sempre lutou contra cristologias erradas, contra falsidades, contra o pecado, contra a imoralidade. João, queridos, ele sempre ensinou que o amor não exclui a verdade. Cristãos coerentes, João nos ensina que eles são conhecidos porque eles amam os seus inimigos. É isso que João vai ensinar para nós. João vai ensinar para nós que no fundo, a marca do cristão é o amor. Mas é um amor que não abre mão da verdade, que não abre mão de uma doutrina saudável e pura. Só um jeito para mim e para você sermos cristãos coerentes, queridos. Se nós andarmos com Jesus. Se Jesus andar com a gente. Senão não tem jeito. João foi o apóstolo. O único apóstolo. E quando eu leio esse texto, eu fico com inveja de João. Sabe, Toninho, eu fico com inveja de João, Toninho, quando eu leio esse texto. Foi o único dos apóstolos que recostou a sua cabeça no ombro de Jesus. Leia comigo João 3, versículo 25, por favor. Olha aqui. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João não só desfrutava do amor puro que o Senhor Jesus lhe dava, mas João chegou com a cabeça dele bem pertinho de Jesus, porque ele queria ouvir mais o que Jesus tinha para dizer para ele. Ele queria aprender mais de Jesus. Ele queria continuar ouvindo o que Jesus estava querendo falar para ele. Ele queria aprender mais de Jesus. Ele queria andar mais perto de Jesus. Ele queria andar mais próximo de Jesus. De acordo com alguns historiadores, o apóstolo João morreu por volta do ano 98 depois de Cristo. O imperador chamado Trajano, no período dele. Alguns dizem que João já estava bem idoso e já estava muito fraco. João, para ir na igreja junto com seus irmãos,
precisava que alguém o carregasse de tão fraco que ele estava. Mas todas as vezes que João colocava o pé naquela comunidade, ele chegava para os seus irmãos e ele dizia isso aqui, ó. Por favor, Douglas. Ele dizia isso aqui. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. A história conta que era isso que João falava para as pessoas. E alguns dizem que quando perguntaram a João por que ele falava isso, ele respondeu assim: é o mandamento do Senhor. E se todas as coisas, somente essa for feita, já está suficiente. A igreja pode errar nos seus aspectos doutrinários. Pode errar na sua liturgia. Ela só não pode errar no seu amor. Para mim, queridos, não há maior demonstração de coerência na vida de um cristão do que essa aqui. Jesus, o que João está dizendo para nós, que nós precisamos amar como Jesus amou. Sabe onde é que está a nossa incoerência? Adivinha onde? Sabe como é que o mundo cobra a gente? Adivinha onde? A marca do cristão, querido, é o amor. É o amor. Eu vou dizer para vocês, é difícil esse negócio. É difícil você amar quando as pessoas te machucam. É difícil você amar quando as pessoas fazem o que você não gosta. É difícil de amar, mas é o que Jesus está pedindo. E só tem um jeito, querido, da gente fazer isso. Se a gente andar do lado de Jesus. Você quer ser um crente coerente? Você quer ser uma pessoa assim, que Deus se encanta com você? Ame a Deus. Ame o seu irmão. Ame o próximo. Ame as pessoas desse lugar aqui. Aprenda a amar seus vizinhos. Aprenda a amar os seus parentes. Aprenda a amar seus pais. Aprenda a amar seus filhos. Aprenda a amar. Essa para mim é a marca maior da coerência cristã. É o amor. É o amor. A minha oração, queridos, é que eu como igreja, as pessoas possam ver isso em mim. É só isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, Renato, às vezes está difícil lá em casa. Está difícil conviver com fulano, com Beltrano. Nossa, eu estou perdendo a paciência. Não está dando mais para mim. Eu só tenho uma coisa para falar para você. O que o apóstolo João falou. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Essa é a marca maior da nossa coerência. Jesus mesmo falou e Jesus deu a carta para o mundo, dizendo que eles podem nos julgar, Silvia. Jesus fala assim: o mundo vai saber que vocês são meus, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Chama a equipe do louvor aqui à frente. Eu queria que você orasse pela sua vida. Eu queria que Deus visitasse seu coração nessa noite. Você tem que parar de ser crítico, de julgar as pessoas. Você tem que aprender a amar as pessoas. Eu creio que quando eu morrer, Jesus vai perguntar para mim assim: Renato, você fez o que eu te pedi? Ah, Deus, eu fui na igreja vários domingos. Todo domingo eu estava lá. Não faltei um culto. Ah, Jesus, eu li sua Bíblia toda.
Eu levei um monte de gente para Cristo. Eu dei um monte de cesta básica. Arrumei emprego para um monte de gente. Jesus fala assim, não estou te perguntando isso. Quero saber se você amou as pessoas que te aborreciam, que te machucaram, que te feriram, as pessoas que te prejudicaram, as pessoas que falaram de você, sujaram o seu nome, que te envergonharam. Gente dentro da sua casa, inclusive. É isso que ele vai perguntar para mim e para você. Só isso. Oh Deus, a minha oração é uma só. Não deixe eu partir. O amor do Senhor não ser visto na minha vida. Oh Deus, tenha misericórdia da minha vida. Porque tem hora que esse negócio é tão difícil. Tem hora que eu não quero perdoar ninguém, não. Tem hora que eu não quero ter paciência com ninguém. Tem hora que dá vontade de ir embora. Abandonar tudo. Oh Deus, tem misericórdia, começar da minha vida. Que o amor do Senhor seja visto em mim, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu pensamento, dentro da minha casa, nas minhas atitudes. Oh Deus, não me deixa ser um cristão incoerente entre a minha fala e a minha prática. Faz dessa igreja, Deus, uma comunidade do amor, uma comunidade de servos, uma comunidade de gente que paga o preço para amar até seus inimigos. Não deixe essas coisas tomar o coração da gente, não. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Amém. Queria convidar vocês a colocar de pé. Nós vamos cantar.